Ontem, em função da história lamentável que hoje continua na contabilidade, né, aumentando o número de mortos, né, desaparecidos vão se convertendo em mortos, a materialização do caos no litoral de São Paulo, histórias lamentáveis no Rio de Janeiro, a gente descreveu já histórias em Minas Gerais, Espírito Santo, toda hora enchente, deslizamento e tal. Eu usei uma expressão que era o governavírus. Governavírus. Que para mim é um vírus muito mais grave do que o coronavírus, faz um número maior de vítimas do que o coronavírus, e ele se materializa em várias áreas do país. Na educação, na saúde é uma coisa inacreditável, saneamento básico. E enchentes, saneamento, falta de entrega de Estado para a sociedade. Aí, alguns comentários que surgiram em função da expressão governavírus, acho que eu estava sendo um pouco injusto, porque afinal, fenômenos naturais acontecem em toda parte do mundo. A gente tem furacão, a gente tem incêndio, a gente tem terremoto, né? E por que então falar das enchentes, ou do excesso de água, ou dos deslizamentos do Brasil? Por que não falar dos incêndios da Califórnia, por exemplo? Por que não falar de incêndios na Austrália? Por que não falar dos terremotos no Japão, nos Estados Unidos, furacão? E aí, a gente tem que pensar o seguinte: de fato, fenômenos naturais ocorrem em várias partes do mundo. Mas qual é o fenômeno natural que seleciona a parcela mais pobre da população? É o furacão? Não, o furacão é um fenômeno quase democrático. Ele sai varrendo geograficamente, mas ele não faz uma seleção por PIB. Ele não escolhe o CEP onde ele vai atacar e diz: eu vou atacar o CEP do pobre. Ele não faz isso. O incêndio também não faz isso. Aliás, o incêndio, em algumas partes do mundo, na Califórnia, por exemplo, atinge casas de atores de Hollywood, e você fica vendo, você fala: não acredito que a casa desse cara podia ter desabado ou desabou, ele teve que sair correndo com a família. Esse cara, pois é, não tem uma seleção social. O incêndio não faz a seleção social. Eu me refiro ao incêndio deste tipo. Não me refiro ao incêndio da favela, porque aí tem. Mas eu me refiro a esse incêndio que atinge uma floresta como um fenômeno natural, não um mau uso, porque o camarada ligou 32 tomadas, claro, 32 aparelhos elétricos numa só tomada, num bairro, enfim. Não me refiro a isso. Recentemente em Portugal, por exemplo. Em Portugal, em Portugal. E foi incrível aquele negócio, monumental, né? A gente acompanhou, foi na Austrália, com os koalas, até essa imagenzinha dos koalas tentando ser recuperados. Inclusive tem uma cena dramática de uma senhora que ela tira a camisa para abraçar o koala, joga água e aquele koala não sobreviveu. Mas não tem uma escolha social. O fogo não tem uma escolha social. O furacão não tem uma escolha social. O terremoto não tem uma escolha social. A água tem uma escolha social. E eu não me refiro à água. Ah, não, mas espera aí, pô. Vários lugares do mundo encheram de água. Tudo bem. Agora me conta o seguinte: aonde é que morre, quem é que morre nas enchentes do Brasil? Morre gente da enchente do Brasil, na maior parte dos casos, é claro que vai ter exceção, gente de CEP ligado a bairro popular, mais pobre. Pô, se você olhar o perfil das vítimas fatais das nossas enchentes e dos nossos deslizamentos, você vai falar: ué, parece um censo da população, por exemplo, da população carcerária. Você vê que 70% dos presos pertencem a uma camada social que só corresponde a 40% do perfil da sociedade. Então tem uma distorção social no sistema penitenciário. Tem uma distorção social. E tem uma distorção social nas vítimas das enchentes, dos deslizamentos. Chove em toda parte, molha a cabeça de todo mundo, mas só mata os pobres, ou mata principalmente os pobres, ou preferencialmente os pobres. Então a gente tem uma diferença. Um é um fenômeno natural, o outro é um fenômeno artificial. O nosso fenômeno é um fenômeno artificial. Ele não é natural. Natural é chover na cabeça de todo mundo, aquela quantidade de milímetros que São Pedro decidiu, e todos meio que se comportam de uma mesma forma. Mas não.
desabam aquelas casas e a maior parte das vezes é deslizamento, é encosta, onde as pessoas moram e elas moram lá. Por quê? Porque o governavírus permite, porque o governo olha para as pessoas pensando assim, aqui eu tenho voto, mas ali são vidas. Vidas para eles, para mim, voto. Então eu estou de olho naqueles caras pelo que eles representam para mim. Eles acham que eu os represento, mas na verdade o que eles representam para mim é a perpetuação do meu mandato. Para eu poder continuar com o meu mandato, eu faço o que for necessário, mas não o que for possível. Eu faço o que for necessário. É o mínimo necessário para eu poder prosseguir na minha jornada eleitoral. Então, as cenas que a gente viu, as pessoas que a gente entrevistou, o material que a Elaine trouxe para nós, mostra o quê? Os pobres. Os pobres. Tem uma cena que ontem a gente levou ao ar no Jornal da Band, seguramente a Elaine viu, é o seguinte, as pessoas passando baldes com lama de mão em mão, baldes com lama de mão em mão, assim por várias e várias mãos. Você já imaginou quanto tempo vai demorar, quanto tempo demorou, quantas horas eles trabalharam, como ficou a mão daquelas pessoas? O trabalho também espetacular do Corpo de Bombeiros, que foi aplaudido pela sociedade, apesar de num ambiente de tragédia, como aqueles 2 bombeiros morreram. Não sei se teve mais alguma morte de lá, desde aquele dado. 104 bombeiros trabalhando, 2 bombeiros faleceram. Faleceram em serviço. 5 frentes de trabalho. Inacreditável o trabalho do Corpo de Bombeiros, parabéns, sempre presente quando precisa, apesar da falta de estrutura, da falta, né? Eles são pessoas diligentes, aplicadas, dedicadas, não é à toa que estão sempre no topo da admiração quando se faz o ranking por corporação, e estes, a que me refiro, os políticos e os governantes, sempre na base. E os 2 aparecem no mesmo momento, um salvando, o outro criando a confusão. Quer dizer, quando eu digo criando a confusão, alguém pode dizer, puxa, mas você está sendo injusto. Lembre-se do que disse o Crivella. As pessoas preferem viver nesses lugares. As pessoas querem viver nesses lugares. Não. É a melhor opção entre as faltas. A falta de opções que eles têm. Não tem opção. Agora, se você permite que uma pessoa viva num lugar, mesmo de forma irresponsável, por parte delas, está lá uma família, um pai, uma mãe, 2, 3 filhos, eles não têm onde morar, vão lá e fazem um barraco num canto ali. É uma decisão irresponsável? É uma decisão irresponsável. Talvez mais irrefletida do que irresponsável. Talvez mais sem alternativa do que irresponsável. Mas não é razoável aquilo. Não se pode permitir. Quem é que tem que falar não? Quem é que tem que falar não? O filho que quer mais uma hora na televisão ou o pai? Quem é que tem que falar não? Aquela pessoa que está formando aquele barraco ali ou, entre aspas, o pai, o responsável por aquilo? A secretaria social, seja lá o que for, que tem que chegar e falar, desculpa, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Você não pode construir uma casa aqui. Aí constrói 1, 2, 3, 4, 5, aí não tem o que fazer. Aí o que vai tirar eles de lá? Um erro deles mesmos. Um incêndio, como aconteceu naquele edifício Wilton. Lembra? Lá no Lago do Paissandu, no centro de São Paulo. Dia 1º de maio, né? Ocuparam o prédio. Você pode culpar pessoas sem casa de entrar num prédio? Você tem que combinar, elas têm que ter esse respeito cívico. Como é que é esse troço? Não tem alternativa, vai lá e entra. Wilton Paz de Almeida. Wilton Paz de Almeida. Quem é que tem que dizer não, vocês têm que sair daqui? É o Estado. Mas vai lá falar para essas pessoas que elas têm que sair dali. Eu não sei quantas pessoas moravam ali naquela ocasião, mas vai lá falar. O cara perde voto, ele prefere ir lá prometer uma moradia que ele nunca vai entregar. E assim vale nesses lugares todos que deslizam. E aí, no nosso caso, nesse exemplo do incêndio, é um incêndio também artificial. Ele não é natural. Ele não deveria fazer uma vítima. Aliás, ele não deveria ter ocorrido. E ele não ocorreria se não tivesse gente morando lá dentro. Então, é delicado esse assunto. As pessoas preferem, entre aspas, morar mais perto do que morar mais longe. Todo mundo prefere morar mais perto do que morar mais longe. Todo mundo, 100%. Você prefere morar a 2 horas do seu trabalho ou a 15 minutos do seu trabalho? E quem falou que aquelas pessoas estão morando a 15 minutos do seu trabalho? Elas não têm onde morar. Construíram as suas casas lá. O Estado não pode deixar que elas construam. E aí tem um embate. É um embate. A vida delas é mais importante do que a decisão delas de morar ali. Elas contra elas mesmas.
O Estado tem que dizer, eu tenho que proteger vocês de vocês nessa hora. E aí eles vão armar uma confusão, vai ter manifestação, vai ter gente pedindo a cabeça do secretário e corre o risco do secretário perder a cabeça e corre o risco dos caras conseguirem ficar lá porque se unem com vereadores. É humano, mas quem é que tá certo? Quem luta pela vida deles e diz, vocês não vão ficar aqui, não vão ficar aqui. E o dia que desabar, porque aquilo é feito para desabar, é um morro. Aquela pedra que rolou, ela pode rolar. O problema é que tem uma casa embaixo. Se tem uma casa embaixo, ela rola. A área de manancial, como é que funciona? É isso. Como é que funciona a várzea? Várzea é vida. A várzea dos rios é vida. Você pode plantar, você pode fazer um monte de coisa. Agora você não pode morar lá, porque vai ter 1,5 metro de água. A canalização, da forma como foi feita, os córregos e os rios, foi feita de forma irresponsável. A gente tem que assumir que o crescimento das cidades, tudo tem um lado irresponsável das autoridades. Não é culpa do atual prefeito. Ele não tem culpa se há 50 ou 60 anos se começou um processo de urbanização irresponsável, mas ele tem sim responsabilidade por deixar as pessoas nesses lugares. Ah, mas é um problema grande demais para resolver. Então, bicho, não vai ser prefeito? Você não pode ser prefeito se você não tem gana, garra. Denuncia, briga, fala que naquele morro não pode ter um morador e faz uma campanha dizendo não vai ter um morador aqui, não vou sossegar enquanto não tiver um morador. Quem é que tem coragem de fazer isso? Ninguém. Eu não conheço um prefeito de direita que faz isso, um prefeito de esquerda que faz isso. Sabe quando eles fazem isso? Quando eles vão almoçar com um jornalista. O problema é muito sério. Olha, putz, sabe que eu tenho medo? Vai que cai uma chuva aí, esse negócio aí pode ter um problema. E as entrevistas que a gente viu ontem dos prefeitos, o que eles podem falar? O que eles estão tentando fazer. Aí eles pegam e falam, pô, mas choveu como nunca. Choveu como nunca, mas eles governam como sempre. Ontem eu cheguei a dizer a seguinte frase no Jornal da Band. Acidentes como esse, tragédias como essa, só acontecem onde chuva demais encontra governo de menos. Tem que chover muito, claro. Do contrário, não tem. Mas precisa ter governo de menos também. Se não tiver governo de menos, não tem jeito. E como é que a gente faz para lutar contra a chuva demais? Nada. A gente pode fazer a dança da chuva ao contrário, a gente pode fazer macumba, reza, eu não sei o que pode fazer. A gente pode ir para a igreja, cada um com a sua fé pode fazer o que for. Botar um ovo dentro de não sei das coisas, mas não mandinga, mas não vai mudar nada, vai continuar chovendo igual. Agora, isso para chuva demais não tem solução, mas para governo de menos tem solução. Tem eleição, dá para tirar os que já provaram que não sabem entregar. E então hoje, nós estamos no dia 4 de março de 2020, nós estamos há 6 meses, é isso? Agosto, setembro, outubro, 7 meses da eleição municipal. Essa é uma questão municipal típica, claro, com questões estaduais, mas eu não aguento ficar vendo a cara desses governantes, dos governadores, aí o governador do estado A ou B sobrevoando a área, como se ele fosse fazer alguma coisa. Sobrevoando para quê? Para mostrar solidariedade? Não, para ser filmado lá, dizendo que ele tá lá. Entendeu? Ao estilo Witzel, quando foi para a ponte depois da morte daquele bandido que atacou o ônibus. Então, eles vão. Quando não vão, claro, a gente critica, tem que ir lá. Agora vai lá, mete o pé na lama e vai lá ajudar. Vai lá tirar a lama, fica a noite inteira. Eles não vão, né? Isso eles não fazem. Porque eles têm medo de ovada, de levar um brigadeirinho de lama, como aquele prefeito doido lá do Rio de Janeiro que levou uma laminha na cabeça e falou um monte de bobagem a respeito. Então, acho importante ficar claro que fenômenos naturais não são todos iguais. Existem os fenômenos naturais de verdade e os fenômenos artificiais. A chuva não é um fenômeno artificial. Os efeitos das chuvas, enchentes, no padrão que a gente tem, com os deslizamentos que a gente tem, com o perfil de morto que a gente tem, é um fenômeno artificial. Ele é feito pela mão humana. Essa mão humana tem nome, tem voto e tem partido. E a gente tem que ficar contra esses nomes, contra esses partidos, contra essas pessoas, para que eles não se reelejam. Eles são responsáveis. Eles herdaram da administração anterior que tivessem denunciado a tempo. Não deveriam ser reeleitos. A gente deveria começar uma campanha contra a reeleição de todos os prefeitos que deixaram esses, não é legado, esses largados. Os largados. Produziu morte na sua gestão. Ficou claro que deveria ter feito a obra A, que poderia ter feito a denúncia B contra o governador que não liberou os recursos. Não reelege. Vota em outro. Qual? Não sei. Outro. Esse não pode mais. E é isso que a gente deveria pensar, porque se a gente não der um basta,
A gente vai ver o tempo inteiro e no ano que vem vai chegar janeiro, fevereiro, março, nós vamos ter as águas de março e nós vamos ter os mortos de fevereiro, nós vamos ter o choro de janeiro, nós vamos ter a missa de 7º dia, nós vamos ter a missa de um mês, a missa de um ano, e essas pessoas não voltam. Só para dizer que o governavírus, ele ataca em outras áreas, ele ataca na segurança, a gente denuncia aqui, ataca na saúde, ataca na educação. Agora, deixar as pessoas serem mortas por armadilhas que o Estado pode desmontar é uma crueldade que não tem paralelo. Crianças que estavam dormindo, não tem paralelo, é um negócio nojento. Então a gente deveria trabalhar para que esses caras não se reelejam.